Vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre os números naturais. É uma aula um pouco estranha no começo, talvez até o final, vai, porque a gente vai falar sobre coisas que vocês já sabem, mas a gente vai tratar isso de uma maneira um tanto diferente. Deixa eu tentar primeiro argumentar por que a gente vai fazer isso e o que a gente vai fazer exatamente, para depois a gente começar a fazer o que de fato a gente quer fazer, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre os números naturais. A gente vai dar uma definição axiomática dos números naturais, porque daí a ideia é que a gente vai conseguir fazer as provas sobre os números naturais só usando esses axiomas, tá? E aí depois a gente vai acrescentar as operações básicas sobre os naturais. Por enquanto hoje só vai ter o que são os naturais, não tem a soma, não tem multiplicação. Depois a gente põe a soma e a multiplicação, beleza? Depois ainda a gente vai usar os naturais para construir outros conjuntos que são importantes em matemática, como por exemplo os inteiros e os racionais, e depois até os reais. Tá? Então a gente, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, a gente vai fundamentar, vai ter uma pequena lista de axiomas falando o que são os naturais, e depois a gente vai usar esse conjunto dos naturais, que a gente tem que satisfazer esses axiomas, para construir os outros conjuntos, alguns outros conjuntos de matemática. Então no fundo a gente está meio que mostrando um monte de coisa importante em matemática, só supondo essas basiquinhas aqui sobre o conjunto dos números naturais. Esse que é o poder desse troço que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, vamos começar com quem são os axiomas. Esses axiomas são conhecidos como axiomas de Peano. E já adianto, eles são axiomas muito simples, pode ser meio chatinho de escrever, mas eles falam sobre coisas simples, tá? São coisas que vocês já sabem sobre os naturais, talvez com uma linguagem estranha, mas é coisa que vocês já viram sobre os números naturais, tá? Então, a gente vai usar eles, escrever eles formalmente mesmo, usando símbolos matemáticos. Os símbolos matemáticos que vão aparecer são os conectivos, né, que é o e, ou, essas coisas que vocês já viram, e os quantificadores, né, para todo, existe, esse tipo de coisa. Vai aparecer também de novidade um símbolo novo, que é o zero, né, que todo mundo conhece quem é esse cara, mas finge que você nunca viu ele, ele vai ser apresentado hoje. E essa função aqui, que é a função sucessor. No fundo, ela é o mais um, mas eu não vou falar ainda de mais um, porque a gente não tem operação ainda, a gente é só uma função. Pensa que ele é o sucessor do número natural, que é o seguinte a ele na fila dos números naturais, tá bom? Essa, por enquanto, é a intuição. Vou falar o que é que você tem sobre esses dois caras. Primeira coisa é que o zero pertence aos naturais, certo? Meio que assim, se eu não falasse isso, você já ia supor que isso já estava valendo sem eu ter falado, certo? Então, tipo, o zero pertence aos naturais. Ok, então essa é a primeira parte. A segunda parte fala que para qualquer natural que você pegar, o sucessor dele também é um natural, certo? Qualquer natural que você pega, o sucessor dele também é um natural. Bastante razoável essa segunda propriedade. A próxima fala que qualquer sucessor que você toma não é o zero. Ou, em outras palavras, o zero não é sucessor de ninguém. Tá? Alguém pode falar assim, mas nos inteiros o zero é sucessor do menos. Então, não tem inteiros, a gente está falando só sobre os naturais. A única coisa que a gente tem por enquanto é só os naturais. Nos naturais, o zero não é sucessor de ninguém. Tudo bem? Então, o zero não é sucessor de ninguém. A próxima é uma frase muito longa para falar uma coisa aqui simples que vocês já viram. O sucessor é uma função injetora, ou seja, se na hora que você calculou o sucessor de dois caras, né, esse n e o m, deu a mesma coisa, né, se aqui deu a mesma coisa, é porque eles eram iguais. Então, basicamente, o que está falando aqui de um jeito rebuscado é falar que a função sucessora ela é injetora. A próxima é uma propriedade longa, extensa, é a mais enrolada, mas é a mais forte, e vocês já viram, a gente já praticou bastante ela aqui no curso, que é basicamente falar que vale indução. O que ela está falando? Pega uma propriedade sobre os números naturais, se valer para o zero e valer que para alguém, né, dado para qualquer cara, vale para o sucessor dele, então, né, com essas duas condições, você consegue garantir que vale para todos os naturais. É a formalização da indução. Isso aqui é o princípio da indução que a gente chama. Esse negócio aqui é o princípio da indução. Então, isso aqui fecha os nossos axiomas. Então, percebe? É aquilo que eu falei no começo. São afirmações muito simples, não a maneira que elas estão escritas, mas o que elas falam. É uma coisa bem simples. Zero é um natural, para qualquer cara que você pegar o sucessor é um natural, o zero não é sucessor de ninguém, o sucessor é uma função injetora e vale a indução, né, que é essa última. Certo? Então temos aqui, essas são as propriedades. A mágica é que tudo que a gente vai fazer é baseado nisso, só nisso. Então vamos começar a provar. Vou fazer umas duas consequências aqui só para vocês verem como é que é, tá? Depois a gente vai começar a fazer a adição.
Então, começando. A primeira consequência que eu vou fazer é o sucessor, ele é diferente do próprio elemento para todo N. Então, tipo, a sucessora, ela vai meio que, a intuição ela vai para frente, de fato, ela não fica parada no mesmo elemento. Repara que a única coisa que eu falei lá é que todo mundo, que o zero não é sucessor de ninguém e o sucessor é sempre um número natural, mas eu não falei em nenhum momento que o sucessor leva para outro cara, podia ser que o sucessor simplesmente fosse o próprio elemento, certo? Vamos provar que isso, na verdade, é consequência das coisas anteriores. Eu não preciso afirmar isso, porque isso é uma consequência, né? Se vale aqueles axiomas anteriores, vale isso aqui. Então vamos lá. Então a gente vai provar esse negócio e eu vou provar isso por indução. Vocês vão ver que durante uma boa parte do curso agora a gente só vai fazer coisa por indução. A indução é a ferramenta mais forte que a gente tem, a gente vai usá-la sempre. Tá? Então vamos provar por indução. Vamos explicar então direitinho aqui, porque como está com uma notação mais carregada, né, do que a gente está acostumado, o que a gente tem que fazer? A gente vai mostrar por indução e mostrar que vale essa afirmação P de x, onde qual que é a P de x? A P de x é falar que o sucessor do x é diferente do x. É isso. Beleza? Tá bom, então a gente tem esses dois caras. Vamos tentar mostrar isso aqui por indução. Como é que você mostra por indução? Mostra que vale para o zero, né? Então primeiro, para mostrar que vale para indução, a gente tem que mostrar que vale para o zero, e depois a gente mostra que se vale para o P de n, vale para o sucessor do n também, né? Se vale para n, vale para o sucessor do n. Então, o zero, ele é diferente do sucessor de zero, por quê? Porque o zero é um natural, e a gente já viu, um dos axiomas fala, que é o C, né? Fala que o zero não é sucessor de ninguém, de nenhum natural. Então, se o zero não é sucessor de nenhum natural, em particular, ele não é sucessor do próprio zero, certo? Então, a gente conclui essa pela C. Tudo bem? Então, o primeiro caso sai mais ou menos tranquilo, e é estranho, mas é tranquilo. E o próximo fala assim, olha, a gente vai supor que está valendo o P de n, né, para algum n, eu tenho que mostrar que vale, então, para o Sn. Então, mostrar aqui o que é... Ou seja, isso aqui é o que a gente está supondo, né? Isso aqui é a nossa hipótese de indução, certo? Escrito abrindo, né, o que é esse P. Então o N é diferente do Sn. Mas o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que vale P de Sn, que é isso aqui, é isso que eu quero mostrar. Que o sucessor do sucessor de N, né, são diferentes. Né? O sucessor de N é diferente do sucessor de N. Tá certo? Mas aqui, ora, o que é que a gente pode fazer? Vamos fazer pela contrapositiva, se quiser pensar por contradição, vai não na mesma aqui nesse nosso caso. Vou supor que não deu certo isso, ou seja, o sucessor do n é o sucessor do sucessor de n. Mas lembra que a gente tem que a função sucessor ela é injetora. Então, se isso aqui está dando igual, é porque as coisas que estão lá dentro são iguais, certo? É o axioma D. Então a gente tem que o n é igual ao Sn, mas isso é exatamente a hipótese de indução, né? Está escrito aqui, está contrariando a hipótese de indução. Então a gente tem uma contradição, então deu certo. Então essa é a nossa primeira prova. Eu sei que é estranha, mas é mais de linguagem, não tanto de conceito, tá? Vamos mais uma consequência, a última nossa. Vou mostrar aqui para qualquer... Se o n for um natural, diferente de zero, então só cuidado, existe um cara de quem ele é sucessor. Lembra que o axioma que a gente tem é falar que o zero não é sucessor de ninguém. A gente não falou que os outros são sucessores de alguém. O que vai provar agora é que, de fato, os outros são sucessores de alguém. Ou seja, é uma espécie de unicidade daquele negócio. O zero é o único cara que não é sucessor de ninguém. É consequência dos axiomas, a gente não precisa listar isso lá. Então vamos mostrar esse negócio. Primeira coisa, bom, vamos mostrar por indução, não é novidade, tudo que a gente vai fazer durante um bom tempo é coisas por indução. O que a gente vai provar? A gente vai provar que vale essa fórmula, e agora essa fórmula é chata, hein? Vamos agora tomar cuidado, porque toda a parte que é difícil aqui é só para entender essa fórmula por causa desse cara aqui, isso aqui é uma implicação. Repara que tem uma condição aqui, pensando que ele é diferente de zero, e aí conclui alguma coisa, então cuidado. Se o x for diferente de zero, a gente tem que mostrar que existe alguém de quem o x é sucessor. Tá? Por que eu já estou destacando isso? Porque é meio difícil analisar uma implicação se você não tem prática. Lembra, quando que a implicação é verdade? Ela é verdade quase sempre, ela só tem um caso em que ela é falsa. O caso em que ela é falsa é se isso aqui for verdade e aqui for falso. Esse é o único caso em que a implicação deu falsa. Estou querendo falar isso porque vocês vão ver que a gente vai verificar que esse negócio é verdade de um jeito muito estranho. Para verificar que ela é verdade, só tem que verificar que isso não acontece. Tudo bem? Então vamos com calma. Vamos lá. Ó. O primeiro caso, que é o mais estranho. Você tem que... O que a gente tem que mostrar é que essa frase aqui é verdade. Né? Que se zero é diferente de zero, então acontece alguma coisa. Nem lê o que está escrito aqui. Essa parte você não precisa. Porque, repara, é uma implicação. E esse começo é falso.
Lembra aquilo que eu falei? Essa parte de cima só é falsa se aqui for verdadeira e aqui for falsa. Se aqui você já tem que essa parte é falsa, ela é verdadeira. Então, começou com uma coisa falsa, então ela é verdadeira. Então, o caso zero sai por isso. É um motivo super estranho, mas é verdade. Tudo bem? Então, a gente já tem o caso zero e agora vamos fazer o caso sucessor. Eu vou supor que vale P de N para algum N, ou seja, eu vou supor esse troço aqui, isso aqui é a minha hipótese de indução, certo? Que se o N for diferente de zero, existe um M tal, de forma que ele é sucessor de alguém, isso é o que eu estou supondo como verdade, e eu vou provar que vale o P de Sn. P de Sn é, a gente precisa mostrar aqui, se o sucessor de alguém for diferente de zero, e repara que isso em particular é verdade, porque o sucessor de alguém sempre é diferente de zero, por causa dos axiomas que a gente tem, então tem que valer que existe algum M, de forma que o sucessor do M é esse sucessor do N. Mas veja, repara que não tem que fazer aqui, né? Se eu quero mostrar que, ignora um pouco essa partezinha aqui, o que você está falando é, eu tenho que, dado esse Sn, eu tenho que mostrar que existe algum M, de forma que na hora que eu tomo o sucessor desse M, dá o N. Ué, pega o M igual ao N, né? Do tipo, pega o M igual ao N, na hora que você tomar o sucessor, vai dar igual, porque é isso que a gente queria. Então, repara que ela é uma implicação, ela parece chata, mas as duas afirmações que você faz quando você vai fazer por indução, as duas são óbvias, uma vez que você já entende bem como é que funciona a implicação. Tá? Então, isso faz a última consequência que a gente queria fazer para agora, porque agora as próximas a gente precisa da adição. Então, eu preciso definir primeiro a adição para daí fazer. Mas isso a gente faz da próxima vez, tá bom? Por enquanto é isso.